Neste lindo dia, eu quero saudar a todos vocês, amigos e irmãos, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer voltar a falar convosco, sendo agora 2021, o ano que o Senhor nos deu o privilégio de podermos chegar. 2020 se foi. E Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Estamos em 2021, mas o mais importante é que o Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus Todo-Poderoso é o nosso refúgio, a nossa proteção. Abramos a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. E vamos ler o versículo 10, versículo 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus grande, Deus Todo-Poderoso, Deus que está conosco e é por nós, Deus forte, Deus dos exércitos, louvado seja teu nome. Obrigada pela tua palavra, a qual é a verdade e para sempre permanece no céu. Fala aos nossos corações e nos fortifica na fé e nos faz firmes e inabaláveis, sustentados na tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Estimado amigo, estimado irmão, louvamos a Deus pelo dom da vida, a possibilidade de estarmos vivos e podermos existir. Um ano se passou, um ano surpresa. Quando entramos em 2020, muitos de nós não sabíamos as mudanças que o mesmo traria. Mas Deus, o Todo-Poderoso e onisciente, tudo sabia. E todo mundo acabou por estar embrenhado com a informação e com as regras da pandemia. Muita coisa conturbada aconteceu. Muitas mortes, muita enfermidade, muitos suicídios, muita falta de esperança, recessão econômica, problemas familiares, depressão. E fica incógnita para todos. Mas Deus está presente, se você não se esqueça. Entramos em 2021 pela graça de Deus. Quero vos confessar que entre tantas incógnitas e tantas questões que fazem a humanidade ter esperança, como eu dizia, quero vos dizer com toda clareza, o que é mais seguro e mais certo é o nosso Criador, é o nosso Deus. As teorias mudam, os postulados mudam, os medicamentos são criados e amanhã são substituídos por outros. E os que os criam dizem que os novos são melhores. E daqui a pouco, aquilo que foi melhor vai se explicar que era uma grande droga e não se pode tomar mais. Mas eu quero vos dizer que a única certeza que a humanidade tem, em todos os continentes, em todos os países do mundo,
com todo tipo de governo que existe e em todas as sociedades, a única certeza, a única segurança para a humanidade é Deus, é Jesus Cristo. Estamos em um novo ano e eu gostaria de aconselhar a todos nós a partirmos com uma grande força para este ano. Não sabemos o que este ano nos reserva. Suplicamos a misericórdia de Deus para que 2021 seja melhor que 2020. Existem correntes super otimistas que dizem que 2021 nos fará esquecer todas as tristezas de 2020. E existem outras correntes que dizem: se 2020 foi difícil, preparem-se para 2021, porque vocês sentirão ainda saudades de 2020 que não deixava saudades. Mas uma coisa é certa, nós vamos nos firmar na palavra de Deus e saber que o mundo está indo como está descrito. Como a palavra de Deus diz que o mundo iria. E nós ficamos tranquilos e descansados, refugiados à sombra do Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele está conosco, é a nossa torre forte, é a nossa fortaleza onde nos refugiamos. E Ele nos guarda como a menina do seu próprio olho. E Ele está conosco. E em cada momento Ele nos abrirá caminhos para nós passarmos. Se ferrolhos de bronze se fecharem, se portas de ferro se fecharem, o nosso Deus estará abrindo à frente as portas, quebrando os ferrolhos e deixando o seu povo passar. Vamos ficar firmes em Deus. Ele nunca nos vai deixar em 2021 e doravante. E nunca nos vai desamparar, porque Ele nunca vai abandonar aqueles que Ele criou com a sua forte mão. Então, com o texto que lemos, nós queríamos dizer: vamos entrar buscando a força do Senhor, a força do seu poder, como está escrito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Temos que estar fortes para vencermos os desafios, para transpormos montanhas, para atravessarmos vales, desertos, oceanos, para com o Senhor nosso Deus, mesmo em adversidades, cantarmos e termos esperança. E saber que depois das lutas desta vida, estaremos subindo, triunfantes, ao céu. Como dizia o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Uma coroa nos é reservada, está guardada nos céus para nós. Mas para tal, enquanto estamos nesta vida, temos que, versículo 11, revestir-vos. Está escrito: revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. A nossa luta nem contra as pessoas. Olha, ele me disse, ele me fez, ele me pisou. Mas sim, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para isso, o que devemos fazer? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Há dias bons em que o sol está tão reluzente como hoje e o céu está azul, claro, e as nuvens estão esbranquiçadas. Mas há dias de tempestades, turvelinhos, ciclones, tsunamis, terremotos. Então, assim como fisicamente existem esses dias na vida real, existem esses dias e espiritualmente também. Então há dias maus.
Então, precisamos estar preparados para isso. Estai firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, a necessidade de nós estarmos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então, como é que vamos nos fortalecer? A Bíblia nos diz que nós temos que trazer a armadura de Deus. E esta armadura começa cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade é como se fosse um cinturão que, quando a roupa está larga, põe e ajusta e não cai. Então, a verdade é muito importante. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, além da palavra de Deus ser a verdade, o nosso Deus é o Deus da verdade. Você pode ver isto no Salmo 85, versículo 11. Deus é o Deus da verdade. A sua palavra é a verdade. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no ímpio e no oculto, no íntimo. Ama a verdade no íntimo e no oculto nos faz saber a sabedoria, conhecer a sabedoria. Então, a verdade é a palavra de Deus. Cada um entre os homens apregou a sua bondade, a sua filosofia, mas homem fiel, quem achará? Cada dia surgem mais filosofias, mais teorias para explicar a origem do mundo, o mundo como está, por onde vai, os caos. Mas a palavra de Deus sempre dirá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E criou tudo com o poder da sua palavra. E depois formou o homem no sexto dia do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E todas as obras de Deus foram terminadas e subsistem até o dia de hoje. Nada se choca. As estações continuam. Tempo de chuva, tempo de inverno, tempo de verão, tempo de outono, tempo de primavera. As constelações estão no seu lugar. O movimento de rotação e translação sempre a funcionar. Deus está no controle da sua criação, no controle das suas criaturas, no controle da vida dos seres humanos. Não há nenhum homem solto que faz as coisas só porque quer. Ele pode gritar, fazer e desfazer, mas o poder está nas mãos de Deus. E Deus é quem dá poder aos homens grandes. E quando eles são grandes, deviam se prostrar diante de Deus e reconhecer que todo este poder Deus me deu para lhe servir e lhe obedecer e prestar contas diante dele. Porque Deus vai cobrar. Hoje as pessoas podem fazer o que querem e achar que ninguém lhes vai calar, mas Deus vai cobrar. E há de lembrar que o que estamos a dizer é verdade. Então, temos que, de facto, nos proteger e termos armas tanto defensivas como ofensivas. Temos o cinturão da verdade,
nunca deixar a verdade. A palavra de Deus é verdade, Deus é o Deus da verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E nós temos que viver na verdade, amar a verdade, dizer a verdade. Neste mundo em que a verdade está passeando pelo deserto e a mentira flutua no espaço em todo o canto e só dizem que só sobrevive quem sabe mentir. Oh, Deus ama os que amam a verdade. E depois, além da verdade, deve-se trazer a couraça da justiça. A couraça era uma peça que no exército romano, na infantaria, se usava. E ela era uma peça que protegia desde o pescoço até embaixo da cintura. Era feita de metal e como naqueles dias a guerra era por lanças, flechas, dardos, materiais de metal, pedra, então era provável que num ataque o soldado fosse ferido e os órgãos vitais fossem atingidos. E uma das funções prioritárias era proteger estes órgãos aqui da caixa torácica e especialmente o coração. A couraça cobria a parte da frente e a parte de trás. Então, estamos aqui apresentando, há 2000 anos atrás, como era o exército naqueles dias. Se a Bíblia fosse escrita hoje, iam colocar a guerra como é feita nos nossos dias. Então, precisa proteger-se com a couraça da justiça. Justiça número 1, que não vem de nós, mas que vem pela fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo justificados, pois pela fé, tendes paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Contudo, as boas obras, foram-nos dadas para fazer, seguindo Cristo, não para a salvação, mas para efetivamente apresentar o bom cheiro de Cristo, para glorificar nosso Pai que está no céu, para abençoar o próximo e as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que tanto precisam da nossa ajuda em todos os sentidos. Amados, temos também a couraça da justiça, além da verdade. E depois temos os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, mas através do sangue de Jesus Cristo já temos paz com Deus. E temos que ter paz em nós, para que possamos ter paz com o próximo. Como está escrito, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz começa em nós termos paz com Deus, logo teremos paz em nós, paz conosco. Tendo paz conosco, temos paz com o próximo. E assim pode existir uma paz na sociedade, a paz na nação, a paz entre as nações. Fora disso, só são tratados de paz, que as partes muitas vezes rompem, sem até antecipar. Algumas vezes antecipam, algumas vezes só violam. Mas primeiro, paz com Deus. Paz pessoal, através da paz de Deus. E esta paz pessoal, se todos nós tivéssemos uma paz pessoal advinda de Deus em todo o mundo, as guerras iam cessar. Amados, temos aqui a preparação, pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. O próprio Jesus veio a este mundo e evangelizou a paz, tanto os que estavam longe como os que estavam perto. Então, este é o Evangelho da Paz. Proclamamos a paz de Cristo, o amor de Deus. Temos que viver a paz em nós, para sermos tranquilos, descansados, seguros. E temos que viver a paz com o próximo. E pregar este Evangelho da salvação, pois em nenhum outro homem há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Para todas as raças, tribos e nações, para todos os países e continentes, Jesus é o Salvador internacional, dado por Deus. O único Deus, não há tantos deuses, para salvar a humanidade. Então, vamos pregar as boas novas de Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, e sendo homem
foi até a cruz dar a sua vida por nós, vertendo o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, nos dar a paz com Deus, aleluia, e nos fazer cidadãos do céu, para que possuamos a vida eterna. E então, preguemos este evangelho, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e está voltando brevemente para levar aqueles que nele creem para o céu eterno. Este é o evangelho que nós temos que proclamar, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, diz a Bíblia, ela é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, cada vez que lemos a Bíblia e guardamos nosso coração, a nossa fé cresce. Aleluia. Então é um escudo. O escudo ficava aqui à frente da coraça da justiça para se defender. Se a seta vem, se a seta vai para baixo, baixa, para se defender. Aleluia. Também de peça de metal fortificada. Então o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem daqui, vem dali, vem da onde? Então, sempre adequados. Então, conhecendo e amando a palavra de Deus, a nossa fé cresce e seremos irresistíveis. Aleluia. Temos também, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete põe-se aqui, né, para proteger o cérebro. E neste contexto espiritual, para proteger a nossa mente com a salvação, sabendo que a salvação é só por Jesus Cristo. Venha aqui teoria brilhante que for, só tem um Salvador, que é Jesus Cristo. E a salvação foi pelo seu sangue. Então, o capacete da salvação é a palavra de Deus. Vamos ter a palavra na mente, vamos ter a palavra no coração, vamos amá-la, não desprezá-la nem menosprezá-la, achar que é ultrapassada, porque Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ao longo da história, imperadores combateram a Bíblia, filósofos combateram a Bíblia, muitas pessoas importantes combateram-a, teóricos diversos, marxistas, leninistas, combateram a palavra de Deus, mas ela continua até o dia de hoje. Nos nossos dias, estão combatendo a Bíblia, outros já estão rasgando e queimando, mas ela permanece. E se tirarem ela das nossas mãos, estará em nossos corações e nas nossas mentes. Por isso é hora, amados, de conhecer a Bíblia. Não se sabe por quanto tempo deixarão que as Bíblias estejam nas nossas casas ou na internet. Então, vamos guardar a palavra de Deus, decorá-la, amá-la, guardá-la, não desprezá-la, não achar que é uma coisa desprezível, como muitos estão achando. Inclusive, até em grandes religiões, estão achando que a Bíblia está ultrapassada e o que vale é a sua mente finita e as suas ideologias influenciadas pelos demônios. Mas vamos guardar a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações. E ela também é a espada do Espírito. Não é só capacete, mas ela também é a espada do Espírito. Temos as armas defensivas para nos proteger, mas também temos a própria palavra, que é a espada, para combater. E o inimigo chega e você corta com a espada afiada de 2 gumes. Aleluia! O diabo tentou Jesus no deserto, usando até excertos da palavra de Deus, como fazem muitas pessoas. Olha, a Bíblia diz, para enganar as pessoas, fora do contexto. Por isso temos que conhecer a palavra de Deus, toda ela, sabendo que Escritura explica Escritura. Bíblia interpreta a Bíblia. Um versículo só que as pessoas trazem para nos enganar não chega. Vamos ao contexto e vamos ver o que diz antes, atrás. E o que diz outro livro? O que diz outro livro? Para chegarmos à conclusão de que a palavra de Deus sempre será a verdade. E seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso. E a espada do Espírito, Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. Está escrito. Aleluia! Está escrito. O diabo dizia, está escrito, mas Jesus dizia, também está escrito. Então vamos nos defender e vamos pegar ela para atacar o adversário através da palavra de Deus. E no fim,
de o diabo andar a tentar Jesus, fugiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não fiquem enganados com versículos soltos que profetas do erro estão trazendo. E pessoas que não amam Deus, satanistas, estão trazendo. Mas conheça a palavra de Deus e defenda-se com ela. Proteja o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ataque e dê vitória, atacando conforme as regras da própria palavra de Deus. Com amor, mas com verdade. Vivendo a justiça que vem pela fé. Sendo mais santo, agradando a Deus. E a seguir, temos ainda outra peça. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração não pode faltar. E ela é o respirar do crente. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, não significa que você vai estar ajoelhado todo o tempo. Há tempo que vai estar ajoelhado. Há tempo que vai estar andando, mas poderá orar. Há tempo que poderá estar fazendo outra coisa, mas estará ligado com o céu. Orando em todo o tempo. Orando por você, pela família, pelo mundo como está, pelos governantes. Orando pelos necessitados. Orando por todas as outras pessoas para que venham à salvação e conheçam a Cristo e sejam cidadãos do céu. Orando pelos irmãos em Cristo, para que permaneçam na fé e não possam ir nas correntes e torrentes do engano que cada vez se avolumam. Orando pelos pastores, pelos obreiros que vos ensinam a palavra de Deus, para que não saiam do caminho, para que não façam pactos com os falsos profetas, falsos apóstolos, mas o pacto seja com Cristo e com a sua palavra. E eles têm uma palavra de sabedoria, uma palavra de poder para vos ensinar e para continuarem a pregar o Evangelho, as boas novas. Então, é muito necessário que estejamos assim capacitados e apetrechados, buscando o Senhor e a força do seu poder. As lutas fazem-se no campo de batalha, mas a preparação faz-se no quartel, no campo dos treinos. Então, o nosso quartel tem um fundamento essencial, que é a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, guardando no coração, orando ao Senhor, louvando a Deus, adorando ao Senhor, jejuando, obedecendo, e fazendo o que o Senhor nos mandou. E assim estaremos ligados e fortificados para que quando o dia mau chegar, ou o momento mau chegar, nós estamos em condições de permanecer na fé até o fim. Por isso, amados, que 2021 seja um ano onde busquemos muito a Deus, estejamos focalizados nas coisas de cima e não apenas nas matemáticas do que vamos granjear aqui na terra. Enquanto fazemos o nosso trabalho da terra e abençoamos a humanidade que está ao nosso redor, possamos também nos focalizar em buscar as coisas que são de cima, a nos enchermos de Deus, nos enchermos da sua palavra, nos enchermos da sua força, e estarmos no refrigério e no descanso, e podermos vencer tudo que porventura sobrevier. Amados, termino esta meditação com o cântico de vitória lá em Romanos 8, 31 a 39. Vamos ficar firmes em Cristo, haja o que vier, venha o que vier. Deus estará conosco e Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. E eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Porquanto foste precioso aos meus olhos, e eu te remi. Aleluia! O Senhor está conosco. Então, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou o perigo, ou a nudez, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro,
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada nos separe de Jesus e da fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhemos com esta fé, permaneçamos na fé e que o Senhor ricamente nos abençoe em 2021 e sempre, em nome de Jesus. Pai, abençoa a humanidade. No meio das incógnitas da vida, Tu estás presente, és a nossa segurança e não nos vais deixar nem nos vai desamparar. Abençoa os fiéis e nada os separe do amor de Deus. Oh Deus, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a abundância, nem a doença, nem a saúde, nem a fama, nem a glória, mas dá aos fiéis o coração de humildade e santidade. Permite que possamos pregar o Evangelho e as almas Te conheçam e sejam libertas nesta última hora. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Que Deus ricamente abençoe aos amigos e aos estimados irmãos. Aleluia.